Boa noite, bom dia, boa tarde. Daqui a pouco pessoal. Daqui a pouco é noite, depende da hora que você está vendo, né? Independente do fuso horário, que a gente é visto e ouvido em todo o planeta, certo, Galuzzi? Certo? Worldwide, espalhados pelo mundo. Abroad, né? Cara, isso aí. Jogo contra o Vasco em Brasília. Brasília, capital federal. Só não joga o Botafogo lá, né? Joga Vasco, joga Flamengo, o Botafogo do Mané Garrincha não joga. Como fazemos? É sempre aquela discussão. É a escalação. A escalação, na minha visão, depende dos objetivos que a gente quer, do momento em que a gente está, do estresse que está passando e do planejamento do que vem pela frente. Concordam comigo, não? Concordo em número, gênero e grau. É isso aí. Eu acho que, sinceramente, a gente tem que fazer a preparação pensando no Mundial. A gente tem que montar o time, tentando entrosar e vendo quem está bem para não estourar ninguém. Isso que é o mais importante. O Vasco não tá vindo, precisa de ponto, de todo jeito. O Vasco acho que está sem treinador, né? Alguma coisa assim. A gente pode aproveitar esse momento meio conturbado lá para a gente. Não é óbvio que não é um brasileiro, a gente não vai nunca chamar de um jogo treino. Mas é uma coisa que a gente tem que saber usar esses 10, 12 jogos aí que a gente tem até o Mundial para ganhar entrosamento. Então a pergunta que eu teria para vocês é: a gente muda esse meio campo ou a gente vai continuar com o meio de campo com o Felipe Anderson, Facundo e o ataque com o Vitor Roque e o Estevão? O que vocês acham? O que você acha, Garba? Cara, como se diz, a gente precisa de entrosamento e a gente precisa de uma gordurinha para chegar no Mundial sossegado, né? Eu, particularmente, não mudaria, não. Pode ser até que eu voltasse ao esquema lá com o terceiro zagueiro, básico mesmo, fixo, igual a gente vinha jogando, para liberar mais os ala, né? Liberar os ala ali, dar mais espaço para o Anderson trabalhar. Esses 2 últimos jogos nossos, ele ficou meio amarrado, né? Pra vocês perceberem isso aí, né? Ele já não rendeu tanto como ele vinha antes no outro esquema. Mas quem vai saber certo mesmo ali é só a comissão técnica, né? A rodagem que tá o elenco, o desgaste físico, né? Isso aí é tudo monitorado, é tudo acompanhado. Ainda tem a volta do Murilo, do Veiga, do Mike, né? Com certeza jogadores que serão aproveitados no segundo tempo. Eu não acredito que vai sair jogando logo de cara com eles, né? Mas vai estar disponível. Já é um alívio, né? O que você acha, Cezão? Eu penso que esse é um momento interessante, né, gente? Que a gente às vezes não pensa aqui, mas que o pessoal está pensando lá. Falta aproximadamente aí 30 dias, um pouco mais, né, para começar o Mundial Interclubes. Quem quer não, é de uma importância muito grande para o Palmeiras. Isso. Então, eu acho que está chegando um momento que a gente não pensa nisso, nós torcedores não pensamos, mas falta aí cerca de 40 dias para o Mundial, né? Vocês vão entender o seguinte, cara, ali entre os jogadores e a comissão técnica, fala, caramba, botar o pé na dividida agora e poder ficar fora do Mundial. O Mundial tem uma importância muito grande para o Palmeiras, para o clube, para a entidade, para nós torcedores. Não é por causa dessa história de Palmeiras não tem Mundial, não, porque isso aí é uma conversinha muito mequetrefe, né, do pessoal para tentar nos atingir. Porque o Palmeiras é um time hoje de reconhecimento internacional. Não é brincadeira o que o Palmeiras construiu de nome nesses últimos anos, assim como o nosso paralelo aqui, o Flamengo, né? São os 2 times que são mais falados na imprensa internacional hoje, representando o Brasil. Então, tem que partir para fazer uma boa figura. É um palco que todo mundo vai estar assistindo, né? Com interesses vários. Então, chega um momento e fala, tem um jogo contra o Vasco amanhã. Tem um jogo contra o Cerro a semana que vem, já estamos praticamente classificados. Tem um jogo contra o São Paulo, depois no outro fim de semana. Cara, tem o poupar os músculos, poupar a energia
e tem o poupar o tornozelo também. Vocês não concordam comigo que isso pode afetar de alguma forma, não? Sim, pode afetar, com certeza. Você vem vai. O brasileiro é complicado, né, cara? Mesmo você enfrentando times que não estejam muito bem posicionados na tabela, você vai pegar um pessoal que vai para cima com tudo. Mesmo times que estão lá para baixo têm que se desvencilhar daquela situação, e é o que eu acho que o Vasco está buscando. E é muito fácil acontecer, né? Deus queira que isso não aconteça, que o Palmeiras permita que, né, que a gente tenha não tenha esse azar aí de acontecer qualquer coisa, até bater na madeira. Mas eu acho que a comissão está trabalhando bem isso. Por exemplo, jogadores como o Giai, que está fazendo uma grande sequência aí de jogos, eu acho que agora ele está achando a posição mais ou menos dele no time de acordo com o esquema ali, mas ainda pode jogar. Ou o Facundo Torres é outro jogador também que está tendo uma sequência grande de jogos. E é isso, são alguns jogadores que você tem que dar uma controlada. O Piquerez, que voltou de contusão e jogou, também está jogando bastante. Mas eu acredito que a gente tem substituições boas para que a gente possa fazer esse revezamento sem perder tanta qualidade. Então, pelo menos isso, eu acho que o Palmeiras é uma vantagem que o Palmeiras tem em relação... Eu ainda acho que o Flamengo hoje tem um jogo, principalmente ofensivo, mais bem coordenado e organizado que o Palmeiras. O Palmeiras ainda tem uma defesa muito sólida, se bem que eles estão arrumando muita defesa. Mas em termos de banco e de substituições, para que você não perca a qualidade, eu acho que o Palmeiras ainda está um pouco à frente. Então tem jogadores que podem substituir com qualidade quem for jogar como titular. A gente tem aí Paulinho, tem Veiga, tem Evangelista, sabe? Tem outros jogadores, tem o próprio Mike na lateral, Marcos Rocha também, que daqui a pouco volta. São bons jogadores. Então o Palmeiras, eu acho que hoje, se você for ver banco, o Palmeiras tem não só um grande elenco, tem um time titular com um baita banco. Então é um elenco forte. Então acho que a gente tem que explorar isso, talvez seja o grande mérito do Palmeiras aí nessa reta final de preparação para o Mundial. Mas o jogo de amanhã é o seguinte, né? O Vasco é o tal do bêbado, né? Não vem campanha ruim, tá sem treinador, eu acho que tá sem treinador ainda, né? Mas é aquele tal tá em 11º. Tá em 11º lugar. Então, mas aí é aquele tal de jogo. O Palmeiras tem que se impor e ir lá e ganhar o jogo. Se ganhar, fez a obrigação. Se empatar ou perder, perdeu para bêbado, né? Não querendo ser corneta, mas a visão geral é essa, né? Agora, tem que entrar mais ou menos com uma base boa, né? Um time mais forte, um pouco mais ofensivo, e não dar sopa pro azar, né? E bobo. Eu penso que amanhã, como o Galo estava destacando, eu acho que amanhã é um dia de poupar energia de jogadores, tá? Eu acho que talvez amanhã seja um dia de poupar Giai, seja um dia de poupar Gustavo Gomes, que voltou de uma contusão recente, está jogando todo o jogo, está jogando bem, jogando forte, mas ele já também não é tão menino. É um momento talvez de poupar Piquerez, tá? É um momento de poupar Facundo Torres, que está sendo muito exigido assim como o Giai, mais ainda do que o Giai, talvez ele seja, depois do Everton, seja o cara que mais jogou, não tenho bem certeza disso, né? É o momento da gente fazer um revezamento melhor no meio campo, talvez ele tire Felipe Anderson, poupar Richard Rios também, que é um jogador muito importante para esse momento. Eu acho que agora ele vai jogar de uma maneira mais conservadora contra o Vasco e vai jogar de uma maneira mais agressiva na quarta-feira contra o Cerro Porteño e sacramentar a classificação da Libertadores em casa. Na minha opinião, ele vai jogar quarta-feira com tudo, com toda a força que ele tiver, e amanhã vai ser, não vou dizer o meio termo, né? Ele vai entrar forte ou vai ter opção forte. Claro que ele tem opção forte. Ele dá 20, 30 minutos ali para Paulinho, para Vitor Roque, para Richard Rios, até para o Flaco Lopes. São jogadores que podem entrar e definir no lance. A gente fala, brincando sempre dentro do Flaco Lopes, eu sempre defendendo o Flaco Lopes. Ele é um cara que numa bola ele pode defender, ele pode definir. E ele entrou em muitos jogos e fez gols importantes, né? A gente sabe disso.
Então nós temos aí vários jogadores que podem entrar, e o Paulinho não fez gol por detalhe também, né? Já teve 2 ou 3 lances que ele entrou contra o Corinthians, o último jogo aí contra o Ceará, ele foi uma jogada muito boa, ele podia até ter tocado com o Maurício, ele tentou fazer o gol, né? Então são jogadores que têm uma capacidade de definição muito grande. Então é essa força do nosso banco, do nosso elenco, que ele rodizia, a gente fala assim, a gente rodizia o time principal, mas na verdade a gente também rodizia o banco. Eu acho que é o contrário, a gente rodizia mais o banco do que o time titular. Hoje é seu dia de ficar no banco, é um prêmio para você. Você vai ficar no banco, você vem jogando bem, e eu preciso poupar você para uma hora difícil você entrar. Eu acho que esse discurso é uma coisa que passa na cabeça dos jogadores, que falam, pô, meu, o cara é o Paulinho é o Paulinho, mas ele ficar no banco do Rafael Veiga, é um banco, pô, respeitável, estou ficando no banco do Rafael Veiga, ou vice-versa. Eu estou falando de momento, eu estou falando do nome, do pedigree, do currículo dos caras, né? O Maurício, jogar ou ficar no banco do Felipe Anderson, pô, não usando aquela famosa expressão, não é do Zé Ninguém, né? É um banco de alguém que tem um respaldo técnico, tem um nome, tem um peso, um currículo e um pedigree de atleta profissional de futebol. Então, acaba assim que, desse ponto de gerenciar o time principal, na verdade, ele está gerenciando o banco. Hoje é o seu dia de ficar no banco, porque você foi premiado, você está jogando muito bem, você precisa descansar para jogar bem no próximo jogo que eu vou precisar de você. O que vocês acham? Vocês concordam comigo nessa visão? É claro, né, César? Gerenciamento é tudo. A estatística ali comprova jogo a jogo, né? E como a gente vinha comentando ali, estamos perto do Mundial, ninguém vai querer chegar estourado ou se estourar, né? Complicado, né? Então tem que dosar, saber dosar as energias, né? É mais ou menos por esse caminho aí, né? A gente fica sempre na expectativa, assim, vamos entrar e vamos massacrar e vamos ganhar, né? Mas o futebol tem que ser pensado, né? O futebol é jogado com a chuteira, não com o coração, né? Se você ver, se a gente pode revezar, se fosse fazer revezamento, olha só, se a gente pudesse entrar, a gente pode entrar na volância ali com o Aníbal e com o Evangelista. O Evangelista, inclusive, deu uma declaração essa semana bem legal, acho que ele é bem consciente, eu acho que o Evangelista ele tem um espírito de grupo e de coesão muito grande, viu? Ele tem bem espírito de líder de grupo, mesmo, tem tudo para ser um líder de grupo mesmo. E a gente poderia entrar, por exemplo, com Aníbal e Evangelista, na frente, com Maurício e Paulinho, e Lopes, e fazer uma composição completamente diferente ali na frente, sem usar os jogadores que a gente tem usado, justamente para fazer aquilo que o César falou. E mais tranquilo essa partida, na quarta-feira a gente entrar com a força total. Até eu digo assim, inclusive o Everton, cara, dá um espacinho por Lomba ali, porra, não é mal nenhum. O Everton tá vindo numa ascendente muito legal. Ele tá crescente no negócio mesmo. Então, não falando que ele não tem que jogar, não é isso. Mas é para dar força de grupo mesmo. Né? Então, esse seria um jogo propício para isso, como o César falou. Não, e um detalhe, né? Não é menosprezar o Vasco, tá? O Vasco não tá bem, né? Mas, de repente, pode fora da curva de que ele está e surpreender a gente. Não é menosprezar o Vasco, longe disso, né? Claro, é aquele velho discurso, você tem sempre que apanhar, porque de repente o time que não está bem pode te pregar uma surpresa, pode acontecer uma coisa trágica. Mas eu acho que o momento de poupar é agora e carregar pesado na quarta-feira contra o Cerro e carregar também no sábado contra o São Paulo, que é um jogo teoricamente. Vamos estar em casa, com aquela questão de que é jogo em casa, certo? O Cerro é lá no Paraguai. Aliás, vai para a TV aberta esse aí, finalmente, um Libertadores. Mas é isso, gente. Rapidamente, então, a escalação a gente vê ali que não vai mudar muito. Eu fiz essas sugestões aí, né, que eu penso que o Abel vai usar algumas delas, não porque ele está me vendo aqui, mas deveria ver, né? Mas porque parece que é uma coisa mais lógica. Vocês acham assim que tem algo mais marcante que a gente deva pensar para esse jogo, já que está chegando a hora aí de mais essa rodada, a 7ª rodada do Brasileiro?
Acredito que não, César. É a expectativa de ver a escalação só. Dentro do contexto geral ali, não tem muita mudança, não. É isso aí, é hora de a gente começar a afiar a lâmina. Vamos afiando a lâmina na faca e vamos deixando tudo preparadinho para chegar daqui um mês, tá com a faca com o fio certinho, sem passar o fio. Vamos que vamos, Abel, vamos que vamos. Não tem problema não, mesmo que... se preocupa em fazer um time tranquilo, sem pressão agora, porque nas outras próximas rodadas a gente vai... Porque uma vitória contra o São Paulo, uma vitória contra o Cerro Porteño, lá na casa deles, são essas vitórias que dão moral, né, cara? Então isso que a gente precisa agora, cara, é aquela união de grupo e o senso de que a gente consegue vencer os obstáculos principais. É isso aí. Então vamos nessa, gente. Vamos despedindo do pessoal aqui. A gente volta aí na semana para analisar o pós-jogo, ver quais são, o que aconteceu, o que pode acontecer lá depois contra o Cerro Porteño, e sempre atento nas notícias aí. Agora eu acho que o nosso elenco está estável, né? Assim, não vai chegar nem sair mais ninguém, tomara que não machuque mais ninguém. Está voltando um monte de gente. Eu ouvi a notícia que Bruno Rodrigues finalmente está à disposição para ser relacionado, e quem sabe também vem uma nova surpresa aí, um novo correndo por fora aí que surpreende todo mundo e pode agradar e fazer um papel muito bom para a gente. Vamos nessa então, né, gente? Boa noite. E vamos sonhando com o De Bruyne, né? Nossa! Isso é notícia, Bruno. O Garba lança essa no final do episódio, né, Garba? Vai ter assunto depois. É isso aí. É boa. Cenas dos próximos capítulos. Um bom jogo para todos, né? Valeu, pessoal. Vamos, Palmeiras. Valeu.